Eu vou comentar nesse vídeo aqui agora sobre o debate que teve no canal do Nando Moura, entre o Nando Moura e o Fábio Rappi, contra o Evandro Pontes a respeito da CPI da Lava Toga, impeachment, enfim. Eu vou dar a minha opinião, que é basicamente assim, já uma opinião fechada. Eu acho muito difícil mudar de opinião nessa altura do campeonato a respeito de impeachment, de ministro do Supremo do Tribunal Federal, a respeito de CPI da Lava Toga. Vocês vão entender o porquê que eu tomei essa decisão e qual foi a decisão que eu tomei, do que eu vou decidir apoiar daqui pra frente. Peço que curta, comente e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ver essa mensagem. Eu preciso muito que as outras pessoas entendam o que eu estou querendo dizer, porque eu não estou vendo muitas pessoas falando sobre esse assunto. Então, já que você já chegou nesse vídeo, já que você já se interessou pelo assunto dele, já curte, já comenta, já compartilha, porque eu preciso que a relevância desse vídeo seja a maior possível. Todos os outros vídeos que eu fiz falando sobre a CPI da Lava Toga, todos eles foram respaldados pelo argumento de que se você dispusesse os senadores para discutir uma possível CPI, isso iria atrapalhar a reforma da Previdência. O país tem um problema fiscal que precisa ser resolvido o quanto antes, então foi sempre por isso que eu me posicionei contra a CPI da Lava Toga. No começo eu estava meio indeciso, e depois eu fui estudando melhor o caso e decidi não apoiar abertamente a CPI da Lava Toga no momento. Eu nunca fui contra o mérito da questão, nunca fui contra você investigar juízes, principalmente os ministros do STF, nunca fui contra isso. Mas eu era contra ao momento que você iria fazer isso. Eu até concordava, inclusive, com o argumento do Flávio Bolsonaro de que a quem interessava causar um tumulto agora, quando a gente estava para aprovar uma reforma importantíssima. Eu já disse aqui no meu vídeo também que o Davi Alcolumbre ia tentar levar essa reforma da Previdência o máximo que ele conseguisse para deixar para depois do segundo turno, para poder aprovar mais projetos canalhas que nenhum brasileiro quer. Enfim, o meu argumento sempre foi baseado nisso, que primeiro a gente precisava aprovar a reforma da Previdência, para depois a gente começar a falar em impeachment de Supremo Tribunal Federal e os caralho a quatro. Só que daí o que mudou? A reforma da Previdência foi aprovada, enfim. Quase um ano discutindo essa merda e finalmente a gente conseguiu aprovar. Não era o mar de rosas que a gente queria junto com o Paulo Guedes, mas é aí na casa dos 800 bilhões, isso é dinheiro pra caralho, não tem como a gente reclamar disso, essa é a verdade. E eu fiz um vídeo esses dias com do título seguinte: uma mensagem para o presidente Bolsonaro. Ou eu escrevi na thumbnail isso, não sei, eu vou colocar o nome do vídeo aí na tela, mas o vídeo deveria ter se chamado Uma Mensagem para o Povo Brasileiro. Porque o que eu estava requisitando naquele vídeo não é necessariamente uma atitude que eu estou esperando do presidente, mas sim uma atitude que eu espero que o presidente apoie, que é uma mobilização total do povo para a gente pedir reforma tributária, para a gente pedir impeachment de juiz de Supremo Tribunal Federal canalha, para a gente pedir todos os anseios do povo e bater de frente com o Congresso. Foi esse o vídeo que eu fiz, que eu pedi que as pessoas compartilhassem para que pudesse chegar no presidente, porque agora que a reforma foi aprovada, agora que nós teoricamente resolvemos o nosso problema fiscal, a gente não precisa mais ficar refém do Congresso. Essa conclusão foi a mesma conclusão que o Evandro Pontes nesse debate chegou. Porra, beleza, aprovamos a reforma da Previdência. Agora a gente pode bater de frente. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer CPI da Lava Toga? A gente vai fazer impeachment do STF? Primeiro a gente tem que discutir qual é o nosso objetivo. O nosso objetivo é criar um país decente, um país de bem, com o mínimo de corrupção possível, porque há quem diz que é impossível você extirpar a corrupção por completo, então que reduza ela ao máximo, que reduza o Estado ao máximo também, deixando apenas o necessário. É isso que a gente quer. Daí a gente começa a discutir os meios. O que a gente está querendo? A gente sabe que Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Celso de Mello, todos esses malucos são os mais canalhas possíveis. A gente não respeita esses caras na posição que eles estão. Então nós queremos que eles saiam dali. Então agora a gente começa a discutir o meio para fazer isso. Qual é o meio mais rápido? Esse foi o argumento usado pelo Evandro Pontes no vídeo dele. Na opinião dele, é redundante você pedir uma CPI da Lava Toga, porque você fazendo uma CPI bem feita, isso acabaria resultando em impeachment. Então é melhor você cortar caminho e pedir o impeachment dos ministros diretamente. Esse foi o argumento usado pelo Evandro Pontes, o cara que estava ali no contraponto do Nando Moura e do Fábio Rappi. Qual que é a minha opinião sobre isso, depois de ouvir a opinião deles, depois de estudar um pouco sobre o assunto, de ver a opinião de juristas? A minha opinião é a seguinte: a gente concorda que não é só um ministro que é o problema ali no STF.
A gente vai ser bonzinho se a gente falar que tem algum ali que está do lado do povo brasileiro. Na minha opinião, ali nenhum presta. Nenhum ali está a serviço da população brasileira. Então a gente tem que tirar todos. Os 11 ministros do STF têm que ir pro beleléu. Esse seria o mundo ideal, você concorda comigo? A gente colocar ministros completamente revitalizados aos moldes de Sérgio Moro, por exemplo, pessoas que estão comprometidos com a verdade e contra a corrupção, principalmente, contra discurso ideológico. Esse seria o mundo ideal. Então vamos lá. Já sabemos qual é o nosso objetivo, criar o mundo ideal. Agora, qual que é o meio? É impeachment do STF ou é CPI da Lava Toga? A minha posição aqui é bem clara. Eu sou muito mais a favor da CPI da Lava Toga do que o impeachment do STF. Vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Quando você vai fazer um impeachment, como foi, por exemplo, o impeachment da Dilma, é detectada uma transgressão, é detectado uma norma que você quebrou, uma lei, alguma diretriz que você não cumpriu corretamente, e isso é passível de impeachment, como foi o caso da Dilma num crime de responsabilidade fiscal. Ela pedalou. Ela usou o dinheiro que não podia para poder manter certos benefícios porque ela não conseguiu controlar o problema fiscal. Daí todo o processo do impeachment foi verbalizado em volta disso. Ela cometeu ou não cometeu crime de responsabilidade fiscal. Chegou lá no final, os senadores, depois de coletar todas as assinaturas para abrir o processo de impeachment, depois do Eduardo Cunha aceitar o processo de impeachment, que ele era o presidente da Câmara na época, os senadores discutiram se ela cometeu ou não. A maioria dos senadores decidiu que ela cometeu o crime de responsabilidade fiscal e ela foi afastada do cargo e ficou por isso mesmo. Ela saiu, entrou o vice, depois tivemos eleições, democracia que segue, mas ficou por isso mesmo. A Dilma continua aí, manteve os seus direitos políticos. Agora, qual que é a diferença do impeachment para uma CPI? O que você pode fazer numa CPI que você não pode fazer no impeachment? Só entre alguns pontos, você pode quebrar sigilo bancário, você pode quebrar sigilo telefônico de pessoas, você pode convocar testemunhas, pode convocar suspeitos, pode dar voz de prisão se você for pego em flagrante, fazendo um depoimento dentro de uma CPI. Você pode fazer tudo isso dentro de uma CPI. Isso significa que você pode coletar provas, você pode chamar pessoas entendidas no caso para coletar provas, você pode fazer toda uma investigação. Agora imagina se você consegue chamar uma pessoa como Gilmar Mendes para depor numa CPI e todos os envolvidos com ele. Se ele realmente estiver envolvido em alguma maracutaia, tudo que for descoberto no caso do Gilmar Mendes pode levar a outros podres de outros ministros do STF. Isso significa que em uma cartada só, em uma CPI só, você pode destituir mais de um ministro do STF. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Você acha, por exemplo, eu tô aqui disposto a sei lá, eu jogo fogo na minha língua se eu tiver errado agora. Mas você não pode abrir um processo de impeachment, mais de um processo de impeachment por vez contra os ministros do STF. É um por vez. Primeiro você abre do Gilmar, depois você abre do Dias Toffoli, depois você abre da Rosa Weber e por aí vai. Quanto tempo um processo de impeachment pode demorar nesse país? Quanto tempo, assim, do tamanho geral? Até você coletar as assinaturas, todas as discussões, só para você abrir o processo de impeachment, até as discussões começarem, até todos os senadores falarem que eles adoram ouvir a própria voz, né? Os ministros da STF nem se falam, então adoram ouvir a própria voz. Então, quanto tempo esse processo iria demorar para um ministro? Vocês viram até que eu me empolguei aqui, como é que eu falei? Para um ministro. Quanto tempo levaria para você abrir um processo de impeachment contra os 11? E você abrindo o processo de impeachment contra um, nada indica de que você vai conseguir abrir contra outro. Porque você tem, por exemplo, alguns processos que são teoricamente mais fáceis de se abrir, porque nenhum deles é possível, não com um congresso desse que a gente tem, cheio de esquerdista canalha lá, mas é como, por exemplo, o Dias Toffoli, que criou aquela diretriz lá para censurar, por exemplo, a revista Cruzoé. A revista Cruzoé fez uma matéria lá sobre o Dias Toffoli, sobre supostas pessoas que estariam envolvidas com ele. Então, de acordo com os juristas, ele já cometeu uma transgressão. Ele não tinha o direito de cometer uma censura contra a revista Cruzoé, independente do que eles estivessem falando, se fosse mentira ou não. É uma censura velada e o ministro do STF não pode fazer isso de acordo com a Constituição. Está fora do escopo de trabalho dele. Então, esse seria um modo menos difícil para você abrir contra um ministro do STF. Agora, como é que você abre um processo de impeachment contra uma Rosa Weber da vida? Contra um Alexandre de Moraes? Existem casos concretos
para você abrir um processo de impeachment contra esses caras, um fato determinado? Então pode ser que a gente consiga abrir um processo de impeachment contra o Dias Toffoli, mas isso não significa que a gente vai abrir contra o Alexandre de Moraes. Agora, uma CPI, onde você vai poder investigar, vai poder convocar testemunhas, vai poder quebrar sigilos bancários. Isso aí você não pode só destituir um ministro do STF, como você pode destituir mais de um. Ou você acha que cometer um crime não é motivo suficiente para você ser destituído de um cargo? Então nós temos dois pontos aqui. O primeiro é que a reforma da Previdência já foi aprovada, então nós não temos motivos para não bater de frente com o Congresso, não temos mais motivos para não irmos na rua pedir impeachment de STF, CPI da Lava Toga, os caralho 4. Não temos mais motivos para termos medo, não temos mais motivo para temer. Não temos mais motivos. Então, esse é o primeiro ponto. Temos que ir às ruas cobrar. Temos que cobrar um posicionamento dos políticos, das figuras públicas. E o segundo ponto, eu acho que a CPI da Lava Toga vai ser muito mais produtiva do que o impeachment. Porque olha só o efeito cascata que isso iria acarretar. Você abre um processo de impeachment contra o Gilmar Mendes, por exemplo. Vamos supor que isso dê alguma coisa, vamos supor que dê certo, a gente realmente consiga o impeachment dele. Você acha que os outros ministros iriam ficar com medo? A gente sabe que o Gilmar fala um monte de merda, o Dias Toffoli idem. Mas tem outros ministros ali que eles são mais reservados. Eles inteligentes que talvez sejam, iriam entender que apesar deles saberem que a população acordou de fato, a ponto de impeachment o ministro do STF, isso não significa que os outros irão conseguir. Isso vai depender muito dos argumentos colocados à mesa, vai depender do quanto o povo vai aderir a esses argumentos. Não podemos simplesmente querer impeachment por querer. Aqui a lei deve ser cumprida, apesar deles não fazerem isso o tempo todo, mas devemos cumprir a lei, então precisamos seguir o protocolo. Ou então é ditadura, a gente faz o que a gente quiser. Enquanto a gente não tiver numa ditadura, a gente tem que cumprir o protocolo. Porque veja bem, o impeachment, ele não está exatamente determinando se aquele cara cometeu uma transgressão jurídica. O impeachment, ele não vai julgar se aquele ato daquele cara foi de má fé ou não. Ele vai julgar se ele fez um julgamento errado ou não, que pode ter acarretado danos ou não à sociedade brasileira. Mas isso não significa de que ele fez aquilo de má fé. A CPI, ela é completamente diferente. A CPI é para investigar se esse cara fez alguma coisa de errado ou não, se ele foi desonesto ou não. Então a CPI não só pode gerar um impeachment, como pode colocar quem for canalha, quem for de fato criminoso, pode colocar esses caras atrás das grades, do ladinho do Lula. Pra ficar todo mundo preso, babaca. E a CPI? A CPI iria causar esse efeito cascata que eu mencionei aqui no vídeo? Isso iria fazer os outros ministros do STF andarem mais na linha? Porque, veja bem, na minha opinião, esses ministros do STF tomam essas decisões não porque eles são o centro do problema. Pra mim, eles são fantoches de quem é o centro do problema. Pra mim, não há dúvidas. Ali a maioria tem rabo preso. Principalmente começando pelo eu não quero tomar processo, então não vou falar. Mas eu sei de quem que vocês sabem de que eu tô falando, a figura principal ali do STF, né? Que ninguém gosta, nem esquerda, nem direita, mas o Lula adora. Não há dúvidas pra mim de que esses caras têm rabo preso. Se você for pegar um Gilmar Mendes da vida, por exemplo, você vai ver que esse cara era conservador. Mudou como da água pro vinho. Por quê? A CPI vai investigar esse tipo de coisa. Você revelando os podres de um ministro que seja, vai colocar os outros na linha. O rabo preso que eles têm com as pessoas vai deixar de ser menos importante porque ninguém quer perder sua liberdade. Então eles vão começar a andar na linha, vão parar de tomar decisões baseada no que os seus mestres ventrílocos estão mandando. Então isso já seria o suficiente, a CPI, para você descobrir os podres, porque uma investigação funciona dessa forma. Você pega um cara aqui para saber uma determinada coisa, você vai descobrir, aí isso te leva aqui. Foi assim que a Lava Jato começou. Ela estava investigando um delito simples de lavagem de dinheiro, que acabou levando em algo muito maior. Foi descoberto algo absurdamente maior, de proporções astronomicamente maiores. E é assim que vai funcionar a CPI da Lava Toga. Ao você começar a investigar os podres de um, você pode acabar chegando no outro.
Você tem a delação de um, tem a delação de outro, aí esse cara foi preso. Depois que ele for preso, ele já entra no âmbito da Justiça Federal. Isso significa que você pode ter um interrogador para pegar esse cara. Você tem direito de fazer uma delação premiada com esse cara para ele entregar quem quer que seja em troca de redução de pena, que é o que aconteceu, por exemplo, com o Palocci, que é um dos argumentos principais para você ter aberto a CPI do BNDES. Tudo bem que ela não foi exatamente como nós gostaríamos, porque Lula e Dilma ficaram de fora, mas o Lula já está preso. Eu quero recuperar esse dinheiro que eles tomaram da gente. Eu quero recuperar a dignidade do povo brasileiro. Eu quero abrir os olhos do povo brasileiro para que eles saibam quem de fato é criminoso e quem não é. Então é por isso que eu sou muito mais a favor da CPI da Lava Toga no momento do que o impeachment do STF. A gente só quer tirar os ministros de lá, a gente não quer saber todas as merdas que foram feitas, se é que foram feitas, mas a CPI seria feita justamente para isso, para se juntar provas para que a gente tenha alguma coisa do tipo. E se a gente for abrir um impeachment, quanto tempo vai demorar para que a gente consiga o resultado esperado? Vai primeiro impeachment um, aí depois impeachment outro, depois impeachment outro. Quanto tempo já passou desde isso? Quantos ministros do STF nós conseguiríamos impeachment no governo Bolsonaro? Vamos supor que o Bolsonaro não seja reeleito. Vamos supor que a esquerda volte ao poder, por exemplo. Quantas pessoas conseguiríamos impeachment do STF até o término do mandato do Bolsonaro? Até lá, quantos atos de retaliação do STF existiriam para com o povo brasileiro? Veja bem, não é só contra o governo Bolsonaro, não. Contra o povo brasileiro mesmo. Como, por exemplo, abrir precedente para aborto, abrir precedente para ideologia de gênero, abrir precedente para criar mais de um gênero na identidade das pessoas, por exemplo. Esse aqui é assexual, esse aqui é porto-demissexual. Tem umas porra maluca dessa aí, negócio de gênero. Pesquisa só para você ver a maluquice que é depois. Mas vocês entendem, como na minha visão, como a CPI seria muito mais produtiva do que o impeachment? Daí a gente pode entrar em outra questão se a CPI conseguiria realmente trazer esse tipo de resultado. Talvez o impeachment seja algo mais alcançável do que a CPI. O Nando Moura, por exemplo, falou que quer a CPI só para causar barulho. Nós temos respaldo jurídico para investigar alguma coisa pela CPI? Teríamos pistas? Teríamos por onde começar? Isso aí quem vão dizer são os especialistas, obviamente. As pessoas que entendem de legislação, de investigação, de jurisdição, os caralho a quatro. Mas essa é a minha posição oficial sobre essa questão. Primeiro, a gente tem que bater de frente com o Congresso. Acabou a fase de casamento com o Rodrigo Maia. Divorcia logo o presidente Bolsonaro. E o segundo é o meio pelo qual nós vamos alcançar isso. Eu acredito que a CPI da Lava Toga seja mais interessante. Essa é a minha posição sobre o assunto. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por esse vídeo é isso, meus amigos. Vocês fiquem com Deus e até mais.